Fala galera, tudo jóia? Sou o professor Eduardo. Hoje vamos dar início à nossa aula de termologia, tá? Ao estudo da termologia. Pessoal, essa aula vai ser sobre uns conceitos bem básicos, tá? Então, na próxima aula nós vamos falar de escalas termométricas, aí vamos partir para algumas continhas, tudo bem? Eu sei que tem uma galera que gosta bastante de fazer cálculo, eu também gosto bastante, mas essa aula vai ser sobre firmar bem os conceitos, tá? Deixar bem claro os conceitos sobre temperatura, calor, equilíbrio térmico, tudo bem? Então vamos lá. Pessoal, termologia é a parte da física que estuda os fenômenos relativos ao aquecimento, ao resfriamento ou à mudança de estado físico de um corpo, quando o corpo ele recebe ou cede um determinado tipo de energia. Tranquilo? Então, para isso, vamos definir bem o conceito de temperatura, beleza? Temperatura está diretamente relacionado com o grau de agitação das partículas, tudo bem? Então, olha só, quando as partículas estão bem agitadas, elas têm uma maior energia cinética, e essa energia cinética está diretamente relacionada com a temperatura de um corpo, tá? Então, quanto mais agitadas as partículas estiverem, maior a temperatura desse corpo. Contrário, né? Quanto menor a temperatura, menor a energia interna, a energia cinética desse corpo. Tudo bem? Então, ó, por exemplo, o balão, né? Se o baloeiro, né, para deixar o balão, colocar o balão, né, para erguer, né, para se levantar, ele aquece o ar, certo? Ao aquecer o ar, ele está fornecendo energia às moléculas de ar. Então, esse fornecimento de energia aumenta a energia cinética deles, aumentando a velocidade. Aumentando essa velocidade, essas moléculas passam a colidir mais com, né, as paredes ali, né, do balão, né, ou seja, com o material do balão, né, com o material elástico dele. Tranquilo? Tá? E se fosse o oposto, retirar energia dessas moléculas, elas passam a ocupar um volume bem menor e o estado térmico delas diminui também. Tudo bem? Por quê? Porque a gente está conversando sobre isso. Que a temperatura está diretamente relacionada com o grau de agitação das partículas. Porque o nosso tato, ele confunde bastante a gente, tá? Ele é um bom medidor de temperatura em algumas situações, tá? Mas ele não é aquele que crava mesmo. Por exemplo, né, a ideia de quente e frio são conceitos relativos. Né? Pessoas que moram lá no sul do Brasil, quando vêm para São Paulo, eles acham que aqui é quente, né? Porque eles estão acostumados com a temperatura mais baixa, beleza? Diferente de pessoas que estão lá no Nordeste do Brasil. Está acostumado a uma temperatura mais elevada, quando vem aqui para São Paulo, eles acham que aqui é frio, beleza? Então, olha só, esse experimento, né, segue da seguinte forma: você coloca as duas mãos, uma de 10, outra de 20, você vai perceber que a que está na de 10 graus está mais fria do que a que está na de 20, certo? Quando você faz o mesmo experimento na de 20 e na de 40, você vai perceber que a de 20 está mais fria que a de 40. Então esses conceitos são bem relativos, tudo bem? Beleza? Então, pessoal, o que é o calor, né? Calor nada mais é que uma energia em trânsito, tá? Uma energia térmica, né, em trânsito, que sempre essa energia vai fluir de um corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura de forma espontaneamente, tá? Ou seja, o calor, né, se tem um corpo com a temperatura de 30, quando eu coloco ele próximo com um corpo de 20, né, o corpo de 30 vai fornecer calor para ele, tá? Isso vai acontecer até eles atingir o equilíbrio térmico, tá? Então, o equilíbrio térmico nada mais é que quando dois sistemas ou mais, né, eles estão à mesma temperatura, tá? Corpos com a mesma temperatura estão em equilíbrio térmico entre si. Tudo bem? Beleza? Então, um exemplo, né? 40, que eu acabei de falar, 40 e 15, né? O calor vai fluir do 40 para o 15, em um determinado instante, né, eles vão ter a mesma temperatura, por exemplo, de 29 graus Celsius, beleza? Então, pessoal, para dar aquela fechada, a gente vai enunciar a lei zero da termodinâmica,
que diz o seguinte: imagina um corpo A que está uma temperatura TA, sei lá, uma temperatura de 20. Aí eu olho um corpo B e quando eu analiso a temperatura desse corpo eu vejo que também está 20 graus Celsius. Beleza? Tá? Aí eu coloco um novo corpo C aqui e comparo com o B. E vejo que a temperatura do corpo C é exatamente igual à temperatura do corpo B. E a conclusão que nós podemos tirar disso é o seguinte: se o corpo A está em equilíbrio térmico com o B e o B está em equilíbrio térmico com o C, isso significa que o A está em equilíbrio térmico com o C também, tá? Ou seja, ambos estão à mesma temperatura. Beleza? Só esses conceitos são bem simples, tá? Mas eles são muito importantes para a gente dar continuidade no nosso curso, beleza? Não se esqueça de deixar aquele like e compartilhar com a galera. Valeu!